Questão 8 da Suma Demoníaca. O tempo existe para os demônios? Sim, o tempo transcorre para os demônios. Não é um tempo como o nosso, que é um tempo material. Porém, trata-se de um tempo próprio dos espíritos, chamado eternidade, evo, aevum em latim. A eternidade é a sucessão de atos de entendimento e vontade em um ser espiritual. Os atos da razão e da vontade se sucedem provocando um antes e um depois. Um antes de determinado ato do entendimento, um de um ato de querer algo. Desde o momento em que há um antes e um depois, há algum tipo de tempo. Portanto, quando se diz que os espíritos no céu e no inferno estão na eternidade, deve-se compreender essa afirmação como uma interminável sucessão temporal, uma sucessão de tempos sem fim. Entretanto, com um princípio, que é quando foram criados, somente Deus está em um eterno presente. Só nele não há sucessão de tempo de nenhuma forma. Nele não transcorreu nunca nenhum segundo, nenhum só antes nem depois. A eternidade de Deus é qualitativamente distinta da eternidade do tempo material, como um princípio, porém sem fim, e da eternidade do eterno Evo, também como um princípio e sem fim. Sobre este tipo de tempo, a eternidade do eterno Evo, São Tomás de Aquino falou, já no século XIII, na primeira parte da questão 10, artigo 5, de sua Suma Teológica. E talvez para alguns possam parecer que seu raciocínio era excessivamente teológico. Porém, depois de haver escutado relatos de pessoas que passaram por experiências próximas da morte, que viveram a experiência da separação do corpo, de entrar em um túnel, etc., comprovei que quando se pergunta a eles se havia tempo nessa experiência, se notaram o tempo transcorrer, as explicações que davam concordam perfeitamente com o que Santo Tomás de Aquino explica sobre a eternidade, o Evo, ao falar dos espíritos sem matéria.